Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer aquela atualização de leituras, contar algumas leituras que eu encerrei recentemente e também leituras em andamento e projetos que estão previstos para começar aí nos próximos dias. Caso você queira acompanhar alguma coisa, queira saber também o que anda rolando aqui nas minhas leituras. Vou começar comentando duas leituras que eu finalizei e que não tiveram resenha aqui no canal, por isso que eu gosto de comentar nesses vídeos, né? Eu finalizei a leitura de Beowulf, esse poema anglo-saxão, que é muito importante para a literatura inglesa. Eu fiz um projeto aqui na área de membros, né, de leituras de ficção, em que eu comentei os cantos, comentei a história e especialmente comentei as referências que eu peguei nessa leitura. Eu vi muitas referências bíblicas, mitológicas, especialmente, e aí eu trouxe mais esse foco. Esse aqui não é um livro, assim, que eu achei excepcional, que eu achei maravilhoso, mas é um livro muito interessante para a gente entender um período que a gente não costuma estudar muito, que é essa transição para a Idade Média. Então é um momento com muita cultura e que a gente acaba passando batido, até por não ter tantos textos escritos, né, textos que ficaram para a posteridade. Então Beowulf é uma dessas grandes lendas que permearam o imaginário e que permanecem até hoje no nosso imaginário, porque muita coisa que está aqui eu já vi referência em O Hobbit, do Tolkien, sendo que eu nunca li Senhor dos Anéis, né, eu só li O Hobbit, mas eu já pude ver várias coisas que tem no universo de Tolkien. Até eu comentei, né, nesses vídeos que me deu um pouco mais de vontade, assim, de ler O Senhor dos Anéis, eu tenho aqui na estante, e é uma leitura que eu não tenho tanta vontade, assim, de ler, eu não tenho costume de ler fantasia, não sou uma grande fã, mas eu fiquei com vontade, sim, a partir especialmente dessa obra aqui, então eu achei bem válido, até pelo conhecimento mesmo adquirido e por ler uma obra assim tão icônica, né? Então aqui basicamente a gente vai acompanhar esse guerreiro que se chama Beowulf, que é o grande herói aqui. É um herói daqueles que tem uma força sobre-humana, que consegue vencer dragões e grandes monstros apenas com a força do seu braço, enfim. Então aqui é um daqueles grandes heróis mitológicos, digamos assim. Como eu falei, eu não fiquei deslumbrada com essa obra, mas eu achei uma leitura bem válida de se fazer e bem curtinha também, porque apesar desse livro ser um pouco gordinho aqui, né, os textos estão todos só desse lado aqui. Vocês estão vendo que tem um espação também, né, porque é uma edição bilíngue em inglês antigo, que obviamente não me adianta lá muita coisa, vou mostrar para vocês. E no final tem muito texto de apoio, porque o tradutor, que é o Elton Medeiros, um professor de história, com doutorado até em estudos medievais e tal, ele reuniu alguns poemas, alguns excertos assim de poemas que têm referência à história ou ao período histórico de Beowulf. E no final ele faz um texto bem grande também, explicando algumas questões de tradução, algumas questões históricas. Então essa edição aqui é muito completa, recomendo bastante, inclusive. Mas o texto em si é pequeno, ele fez uma tradução em prosa também. Então se torna uma leitura fácil, uma leitura fluida também. Outra obra que eu terminei de ler recentemente foi Tony Kruger, que eu tenho aqui nessa edição, que tem A Morte em Veneza e Tony Kruger, são duas novelas de Thomas Mann. Eu fiz um vídeo aqui falando um pouco sobre a minha experiência com Thomas Mann, porque eu tive uns traumas ali no meio do caminho, mas eu fiz as pazes com o Thomas Mann a partir aqui dessa reunião de duas novelas. Eu adorei A Morte em Veneza, tem resenha completa aqui no canal. E Tony Kruger é mais uma novela com aspectos autobiográficos aqui do Mann e fala especialmente sobre a vida do artista. Então aqui a gente tem um artista que fica se confrontando com a sua vida burguesa, com a sua vida de uma família rica ali da Alemanha, que ao mesmo tempo tem esse ímpeto e essa coisa de ser um artista e ser um outsider também. O próprio Tony Kruger também é filho de um alemão com uma mulher estrangeira, que aparentemente seria ali da Espanha ou da Itália, enfim, tem traços morenos, tem um cabelo cor diferente. Aí o próprio nome, Tônio, vem de Antônio, que é um nome totalmente fora do usual ali, onde ele vive. Então ele se sente muito um outsider, e isso reflete também muito a vida do Thomas Mann, que era filho de uma brasileira. Fica essa outra curiosidade em relação à vida dele. Gostei muito, e especialmente a partir de um livro que eu estou lendo, vou até já comentar, né, com vocês, que vocês sabem que eu estou lendo, que é A Sagração da Primavera, do Modris Ekstins. Esse livro aqui se propõe a traçar um paralelo entre a arte moderna, ali do início do século XX, e a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra muito importante, tanto em aspectos políticos quanto em aspectos culturais também. E de um lado a gente tinha a Alemanha e os símbolos alemães, e do outro lado a gente tinha especialmente a Inglaterra e a França,
como esses símbolos do velho mundo, digamos. Então, aqui eu pude ver muitas coisas da cultura alemã e ter um entendimento muito maior daquilo que eu encontro nos escritos de Thomas Mann, que é justamente um escritor alemão muito importante do século XX. Esse livro aqui me ajudou muito nessa interpretação e eu tô adorando esse livro aqui. Esse livro é muito bom, porque ele é um livro de história cultural, né? Então, basicamente, ele vai pegar alguns eventos culturais e muitas referências de poetas, de autores, de pintores, enfim. E, especialmente, né, o balé A Sagração da Primavera, que é especialmente do Diaghilev, que era um grande empresário russo. E tem o Stravinsky também, como um grande compositor russo, igualmente. E A Sagração da Primavera foi um ponto principal de virada ali para o modernismo, de acordo aqui com o Mobius. Ele vai fazer um paralelo disso com a Primeira Guerra Mundial, com os motivos da Primeira Guerra e com o desenrolar também da Primeira Guerra. Essa também é uma obra que eu estou comentando na minha área de membros, aí na parte de estudos de não ficção, eu sempre escolho um livro de não ficção para destrinchar um pouco mais na área de membros, para comentar aquilo que está me chamando a atenção, trazer trechos, enfim. Aí eu estou fazendo isso com este livro aqui, que é um livro que eu vou ler bem devagar, e tá sendo muito bom fazer essa leitura lenta, porque ele realmente é um livro com muita referência, com muitas citações, e você acaba puxando outros assuntos, tanto é que eu puxei aqui o livro do Thomas Mann para ler, justamente por influência aqui dessa obra. Então, fazer uma leitura lenta tem me ajudado também a fazer essas pesquisas e leituras paralelas. Outros dois livros que eu estou lendo no momento agora são duas obras de ficção e que são livros um pouco menores, então eu presumo que terminarei aí na próxima semana, espero, que é o Israel Potter, do Melville, meu autor preferido, porque ele escreveu Moby Dick, né? E Israel Potter é um romance histórico também. Basicamente, o Israel seria um herói aqui da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então, a gente está lá no período colonial ainda, e ele está lutando contra os ingleses. Ele é capturado, ele vai parar na Inglaterra, e depois ele passa um tempo na França, ele se encontra com Benjamin Franklin. Enfim, é uma vida cheia de acontecimentos. E Israel Potter foi, de fato, uma pessoa que existiu. Então, essa obra aqui é meio que biográfica, uma ficção biográfica, digamos, se é que existe essa palavra. Mas é engraçado como tudo que eu leio depois de Moby Dick me parece insatisfatório em relação a Melville. Talvez porque eu sei a capacidade de escrita dele, né, a capacidade dele na sua obra-prima, então tudo que vem depois me parece meio incompleto, digamos. Eu tô sentindo falta de filosofia, do mar, enfim. Mas é engraçado isso, né? Essa ideia de que a obra-prima do autor parece o ápice ali e que nada vai ser parecido com aquilo. Curiosamente, Moby Dick foi um livro que foi mal recebido na sua época, né? Enfim. De qualquer forma, eu tô achando interessante, eu tô chegando aqui no meio, eu acho que não vai ser um livro que eu vou amar, assim, mas é sempre bom revisitar a escrita de Melville, eu já estou com muita vontade de reler Moby Dick, eu acho que desse segundo semestre não passa, porque é um ritual para mim, fazer a leitura desse livro é sempre muito prazeroso. Agora, outro livro um pouco mais curto que eu estou lendo é Um Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce, que está na minha lista de 12 livros para 2025, e eu já tinha começado algumas vezes a leitura desse livro, não tinha engrenado e agora engrenou. Eu já estou na metade dele também. Essa edição aqui é maravilhosa, deixa eu mostrar para vocês, que é uma edição que tem jacket, né, ou seja, sobrecapa, que eu acho maravilhosa, e tem toda essa representação da Irlanda, né, James Joyce era irlandês, então aqui tem essa sobrecapa. É uma edição da Autêntica, vale dizer. E a capa mesmo é aqui, essa edição preta mesmo, né, com a capa preta e os dizeres aqui. Uma edição simples e que, né, tá linda assim, mas eu adoro a sobrecapa dela. Aí aqui também tem algumas imagens e muitas notas no final. A tradução e as notas são de Tomás Tadeu, enfim, que é um tradutor bem renomado, e a Autêntica tem muitas edições de traduções renomadas, tanto para Virginia Woolf como também para James Joyce. E aí aqui no final tem várias expressões e detalhes que são comentados pelo tradutor. Então é uma edição bem completa. Assim, não é um livro que eu também vá amar. Eu acho que essas duas leituras que eu estou fazendo e que estou prestes a terminar não serão livros 5 estrelas, favoritados e tal. Mas tem sido duas leituras bem interessantes. E aqui é um livro mais normal do James Joyce, digamos assim. Ele é muito mais conhecido por Ulisses, que é uma obra modernista, assim, do ápice do modernismo. Joyce escreve também com bastante fluxo de consciência, assim como Virginia Woolf escreve.
E é interessante porque parece que o fluxo de consciência meio que cansa um pouco a nossa mente. Não é como uma história que eu leia diretão, assim, que eu consiga me envolver tanto na história, porque parece que eu tenho que parar um pouco para internalizar aqueles pensamentos do personagem. Aqui a gente acompanha alguns momentos específicos da vida do Stephen Dedalus, que seria um alter ego do James Joyce, tem alguns elementos biográficos também aqui nessa obra. Ele é um artista, né, como o próprio nome diz, e aqui a gente acompanha ele criança, depois ele adolescente, estudando ali numa espécie de colégio de padres, colégio jesuíta, enfim, e com um peso católico muito grande, que também teve na vida do Joyce. E essa formação dele enquanto artista, enquanto ser humano, é de fato um romance de formação, apesar de ter esses elementos modernistas que mudam um pouco, né, essa nossa visão de um romance de formação. Tô gostando, não vou amar provavelmente, mas tô gostando. Agora, duas leituras que vão ocorrer aqui na minha área de membros e de forma simultânea e que eu tô muito ansiosa para ler os dois. E O Vento Levou, da Margaret Mitchell, que eu já comentei com vocês aqui, já fiz um vídeo introdutório para esse livro. E como é um livro grande, né, vai ser uma leitura que vai demorar um pouquinho, e justamente por isso eu coloquei dois livros para ler ao mesmo tempo aqui. E ambos você pode acessar por meio da área de membros, assinando a parte de leituras de ficção. Você tem acesso aos vídeos desses dois livros e também ao grupo no Telegram. Então, por isso que eu coloquei aqui, E o Vento Levou, e também coloquei a leitura de Oblomov, do Goncharov, para matar um pouco a saudade de literatura russa, afinal, né? Lemos Guerra e Paz na área de membros esse ano. E esse aqui, especialmente, vai começar só em julho e com uma meta bem tranquila por semana. E O Vento Levou, eu coloquei uma meta um pouquinho mais acelerada e já deve começar no dia 23, mas porque eu já li, né? Vai ser uma releitura e eu sei que O Vento Levou é um livro muito fluido e que você não tem vontade de largar, você quer ler correndo e largar todo o resto da sua vida para ler O Vento Levou. Já tenho esse conhecimento, por isso que eu fiz esses dois livros ao mesmo tempo, mas com um cronograma tranquilo, né? Então, esses dois livros aqui vão me acompanhar nas próximas semanas de leitura e com certeza aparecerão em conteúdos, aparecerão aqui em outros vídeos também. Oblomov é um grande representante do homem supérfluo na literatura russa. Eu quero fazer um vídeo para vocês só falando sobre esse homem supérfluo, porque eu já fiz algumas leituras que falam sobre essa figura e é uma figura central para a gente entender o século XIX na Rússia e para entender esse século que é o século de ouro da literatura russa. Então aparece muitas vezes em várias obras, mas Oblomov aqui é praticamente o grande símbolo. Basicamente aqui a gente vai ter um aristocrata que não toma nenhuma atitude de fato na vida, fica sempre esperando alguma coisa acontecer. Então vai ser um romance um pouco mais apático dessa visão desse homem que parece não tomar nenhuma atitude frente à sua vida. Mas enfim, tô bem curiosa, nunca fiz essa leitura, né? Vai ser a primeira vez que eu vou ler esse livro e estou muitíssimo curiosa. Diferente de O Vento Levou, que eu já sei o que esperar, por isso que eu fiz um vídeo introdutório bem completinho para vocês. Caso vocês ainda não tenham assistido, recomendo. Eu recomendo muito esse livro, eu vou sempre vir aqui dizer, por favor, leiam esse livro, porque ele é muito subestimado. Mas basicamente são essas as leituras que eu estou fazendo. Com certeza outras obras menores virão aí nas próximas semanas, porque eu tô sempre intercalando essas grandes obras com livros menores, até para trazer conteúdo para vocês e para fazer outros comentários, enfim, né? Mas esses são os livros que têm me acompanhado e que vão me acompanhar nas próximas semanas. Me contem aí nos comentários, então, se vocês vão ler algum desses livros aqui que eu mencionei, se vocês estão lendo alguma outra obra, vamos trocar aí as experiências literárias. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.